Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos de direito sucessório. E hoje, especificamente, vamos trabalhar com deserdação. A gente falou das causas de indignidade e agora a gente vai falar de deserdação. Então, venha comigo, sem perder tempo, vamos dividir a tela. Bora lá. Pois bem, o assunto da aula de hoje é deserdação. Sobre isso que a gente vai falar. O indivíduo foi deserdado. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: nós já falamos na aula de indignidade que tanto a deserdação como a indignidade são medidas sancionatórias. Você imputa esta situação ao indivíduo em função de um ato, de uma conduta que foi praticada, uma conduta que é considerada grave. Agora, qual a diferença de deserdar e de ser indigno? A diferença está que o Instituto da Deserdação, e é isso que a gente vai colocar na nossa introdução, ele só se aplica a testamentos. Então, significa dizer que toda vez que estivermos diante da deserdação, estamos diante da exclusão da sucessão testamentária. Exclusão da sucessão testamentária. É sobre isso que nós estamos falando na nossa disciplina. E olha que coisa legal. Aqui a gente dá um salto, porque a parte final da nossa disciplina é trabalhar só com testamento. Assunto tranquilo que a gente vai abordar de maneira bem minuciosa. Mas a gente, para falar de deserdação, e a gente só aborda este instituto que se refere à exclusão da sucessão testamentária, nós só estamos abordando agora porque estamos falando de exclusão da linha sucessória, o nosso tópico da nossa ministração. Ela vem abordada ali no artigo 1961 a 1964 do Código Civil, é o que está falando lá sobre deserdação. Então, vamos botar, sem perder tempo, qual é o conceito? Qual é o conceito, Ricardo, de deserdação? É a exclusão, anote, da linha sucessória, o que se refere à sucessão testamentária, tá? Vou deixar até sucessão testamentária, feito? Por cometimento, olha o termo, de atos de indignidade. O sujeito comete atos de indignidade, aqueles atos que possuem reprovação social, aqueles atos que nós já dissemos que são considerados graves. Então, em função do cometimento de atos de indignidade, você exclui o sujeito da sua linha sucessória. É legal, no nosso conceito, a gente colocar que é sanção, portanto, é medida sancionatória. Perfeito? Você está punindo o sujeito em função de um ato grave, do cometimento de uma conduta que tem uma alta reprovação social. Em função disso, você exclui o indivíduo da sua linha sucessória. Agora, olha que coisa interessante. Antes até, eu vou colocar aqui quais são as hipóteses. Porque as hipóteses de lei, elas são bem óbvias. Esses atos de indignidade. Mas antes tem uma observação muito importante no que se refere à deserdação. Parece óbvio, mas é interessante a gente falar que estamos falando de testamento. Então significa dizer que os atos de indignidade, para a gente poder falar de deserdação, os atos e a conduta devem ter ocorrido antes da celebração do testamento. Bora botar isso, eu acho isso muito importante. Para falar de deserdação, isso porque o sujeito que manifesta sua vontade, depois, se ocorrer alguma injúria, por exemplo, e a gente vai ver, ele pode simplesmente refazer o testamento, cancelar o testamento. Perfeito?
Agora, para falar de deserdação, é lógico que os atos devem ter sido cometidos antes da manifestação de vontade no testamento do indivíduo. Perfeito? Isso parece óbvio, mas a gente precisa colocar aqui. Então, para falar de deserdação, os atos e condutas devem ter sido praticados. Vou botar em caixa alta antes da celebração do testamento. Isso é muito importante, testamento. Antes da celebração do testamento. Bora ressaltar isso daqui? Isso porque, se porventura aconteceu injúria, uma violência física, são atos de indignidade. Se você entendeu indignidade, você vai entender tudo de deserdação. Então, olha que coisa interessante. O sujeito praticou atos de indignidade, o que se faz? Você simplesmente anula o negócio jurídico que foi celebrado, o testamento que foi formalizado. Agora, é lógico que se estamos diante do Instituto da Deserdação, os atos devem ter sido praticados antes da celebração do negócio jurídico, no nosso caso, do testamento desse negócio jurídico unilateral. Quais são as hipóteses de deserdação? Aqui a gente vai ter que ir para o artigo 1962 e 1963. Olha que coisa legal, o Código Civil está aberto. Bora voltar aqui. 1962, eu estou certíssimo aqui. Olha que coisa legal. Todas as hipóteses de deserdação. Aqui. Vai lá. Está dizendo, artigo 1962. Entenda. No meu conceito, o que é mais importante? E por que eu construo esse conceito desta forma? Para poder facilitar. Se você estiver escrevendo, ressalte aqui, atos de indignidade. Deixa eu até voltar aqui. Porque a gente empreendeu esforço para explicar aqueles 3 incisos do artigo 1814 do Código Civil. Se você entender os atos de indignidade, a gente só replica no que se refere à deserdação. Então, além das causas mencionadas no artigo 1814, olha que coisa legal, autorizam a deserdação dos descendentes por ascendentes, ofensa física, injúria grave, que já entra ali em questões de honra, tá? Então, tudo que vimos de indignidade se aplica também para fins de testamento. Relações ilícitas entre a madrasta ou com o padrasto. Aqui existe uma relação ilícita, o legislador pensou em relações de natureza sexual, mas não só isso, porque o que se refere de ilícito, você interpreta expandindo o conceito de ato ilícito e de conduta ilícita no ordenamento jurídico, tá bom? Desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. É o caso, por exemplo, do filho que esquece o pai, por exemplo, em um asilo, ou que dá completo desamparo ao seu genitor ou sua genitora. Então, nesses casos de desamparo, é possível o indivíduo ser considerado deserdado. Nos casos de relação ilícitas, também com madrasto ou padrasto, aqueles indivíduos que você não tem um elo, já não tinha um elo biológico, então, nestas situações, também o sujeito pode ser deserdado. Nos casos de ofensa física e injúria grave. Mas aqui eu prefiro a forma que nós estruturamos o nosso conceito e os nossos tópicos do artigo 1814, porque nós trabalhamos com a ofensa à honra, tá no seu caderno, tá no seu tópico, isso de maneira ampla, perfeito? E ofensa à honra engloba aqui também a injúria grave. E quando nós pensamos no inciso 1, que é no crime doloso contra a vida, aqui você expande ainda porque ofensas físicas, seja de qualquer natureza, se leve, levíssima, se grave, se gravíssima, seja ela qual for, a ofensa física também conduz à possibilidade de você
deserdar o indivíduo. Perfeito? E nós temos ainda o artigo 1963, que trabalha com outras causas, tá? Nós temos aqui a deserdação de ascendentes pelos descendentes. No caso de, aqui você só inverteu a ordem, né? Lá é dos descendentes por seus ascendentes, e aqui dos ascendentes por descendentes. Você mantém ainda ofensa física, você ainda mantém injúria grave, você mantém relações ilícitas com mulher ou companheiro do filho, do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou neta. Aqui pense também aquela natureza sexual. E o desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Aqui, o legislador pensou no caso da incapacidade, em que você desampara o seu filho. Perfeito? Então, nestes casos de desamparo, de injúria, de ofensa física e de relações ilícitas, você pode mutuamente deserdar tanto ascendentes para descendentes para ascendentes, como ascendentes para descendentes, porque uns herdam, eles compõem a sua linha sucessória. Então, estas são as hipóteses de deserdação. Tem algumas observações que são comuns ao que nós dissemos. Primeiro, que o rol também é taxativo. Perfeito? Significa dizer que você não pode fugir das causas de impedimento, das causas de exclusão presentes no artigo 1814 e das causas presentes do artigo 1962 e 1963 do Código Civil. As causas de exclusão, as partes não podem convencionar outras causas. Perfeito? A mesma coisa, outra observação. A mesma coisa que nós falamos de indignidade também serve para deserdação. Por quê? Porque nós temos aqui que o prazo é decadencial. Prazo decadencial para você invocar a causa de deserdação ocorrida anterior à elaboração do testamento é de 4 anos. Prazo decadencial de 4 anos. Então, significa dizer que depois da abertura do testamento, a partir daquele momento, começa a contagem de prazo, e a partir daquele momento, passado 4 anos, o sujeito perde o direito, porque é isso que é decadência, é a perda do direito, tá? Um tópico bacana para a gente poder falar aqui de deserdação, eu estou no tópico 4, isso, é o procedimento. Como é que vai ser processada? O legislador, ele fala, isso é óbvio, se eu estou fazendo um testamento, eu estou colocando um ato de vontade. Eu estou manifestando a minha vontade, que é um dos princípios, talvez o princípio mais importante, quando nós falamos de sucessão, principalmente no que se refere a testamento, porque a parte tem liberdade para dispor de parcela do seu patrimônio como queira. Agora, olha que coisa interessante. Se eu estou falando de manifestação de vontade, é lógico que aquele impedimento de interpretação extensiva, utilização de analogia, deve ser utilizada de maneira restritiva. Significa dizer que no testamento, e é isso que eu estou querendo dizer, a deserdação deve estar expressa. Perfeito? Se o sujeito for deserdado no testamento, essa deserdação deve estar expressa. Deve estar expressa no testamento. Eu não posso, no testamento, se o sujeito, porventura, disse que eu odeio fulano de tal, eu não posso auferir que, em função do seu ódio, que ele está deserdando o indivíduo. Perfeito? Mesmo tendo um contrassenso de você odiar alguém que você está dispondo parte do seu patrimônio. Então, por questões óbvias, é necessário estar expresso no testamento. Então, aqui já cabe uma observação. Qual é a observação? Se eu estou dizendo que deve estar expresso no testamento, não se admite, portanto, não se admite procedimento, porque está errado. Não se admite, portanto, expressão genérica ou abstrata. Deve estar materializado aquela deserdação. Significa dizer também, é bacana a gente botar, que não se admite
Deserdação implícita. Olha que coisa interessante. A mesma coisa que nós falamos lá de indignidade, com outras palavras, nós estamos materializando aqui. Em outras palavras, eu estou dizendo que você não pode formalizar uma interpretação extensiva da deserdação. Ou as causas estão materializadas, o sujeito ofendeu fisicamente, e essa ofensa é física, teve uma injúria grave, cometeu alguns dos atos, por exemplo, ofensa à honra, cometimento de violência, que aqui cabe inclusive a moral. Então, qualquer das causas do artigo 1814, além destas que nós estamos trabalhando, e eu acho que o que deve ser enaltecido é o inciso 3 e 4, que são novos no que se refere à deserdação. A questão do desamparo de filho para o pai, como do pai para o filho, e as relações ilícitas, aqui veja, geralmente são de cunho sexual, tá? É um filho que se relaciona com a madrasta, ou o pai que se relaciona com a mulher do filho, tá? Com sua nora. Nestas situações, o sujeito é considerado e pode ser considerado deserdado, perfeito? Prazo decadencial e os efeitos, aqui é o tópico, e nós repetimos parte do que nós já dissemos, né, lá atrás, de indignidade. Então, os efeitos, a gente pode repetir que os efeitos são os mesmos, mas isso aqui é polêmico, tá? Do artigo 1816 do Código Civil, significa dizer que o sujeito está excluído da linha sucessória. Mas tem discussão doutrinária, por quê? Porque, diferente do que se refere à indignidade, na deserdação, o sujeito e os seus sucessores não estão excluídos completamente. Existe uma discussão se o sucessor do indigno ainda pode compor a linha sucessória, no que se refere à herança. E Stolze Pamplona Tartucci é um doutrinador que defende esse sentido, mas aqui agora, sem querer aprofundar polêmicas, nós vamos construir que os efeitos são os mesmos da indignidade, apesar de haver doutrina e doutrina maciça que defendam o contrário. Mas os efeitos são os mesmos. Significa dizer, e é isso que nós vamos defender, pelo menos é esse o posicionamento que eu defendo, que o sujeito é considerado morto e está completamente excluído, antes, inclusive, da abertura da sucessão, excluído completamente da cadeia sucessória. Perfeito? Nós vamos finalizar aqui a nossa aula de deserdação. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Forte abraço, Deus abençoe, tamo junto, valeu!